Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto Segurança do Justo. Esse texto foi escrito pelo irmão Henrique Ramos e é um texto que consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu sempre gosto de reafirmar. Eu não escrevi o texto. Eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Tá certo? Então vamos iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu possas nos mostrar verdades eternas e que nós possamos aplicá-las em nossa vida. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto de leitura bíblica hoje é o Salmo número 2. Então vamos lá. Ele diz assim: o rei escolhido por Deus. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu reino no trono, lá em Sião, meus montes santos. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Como uma barra de ferro você a quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Amém? Bom, irmãos, nosso versículo escolhido pelo irmão Henrique Ramos para ser o versículo-chave é o de número 12 e diz assim: como são felizes todos os que nele se refugiam. Bem, irmãos, esse salmo aqui, número 2, é um salmo que ele é classificado como um salmo de entronização real. Ele se distingue dos hinos, dos salmos que são considerados hinos, por causa do tema e da ocasião. Então, canta-se ao Senhor que toma possessão da sua autoridade real, quer dizer, o Senhor toma posse da sua autoridade real como rei que está sobre tudo, o qual se apresenta uma celebração litúrgica. Então, este salmo é para uma celebração mesmo na igreja, no culto, enfim. Então, esses salmos de entronização real, ele é utilizado como variações de expressão o Senhor reina. Então, sempre que se fala um salmo de entronização real, eles estão celebrando acontecimentos presentes. Não são assim acontecimentos que virão, coisas proféticas que vão acontecer no fim do mundo, não. São acontecimentos presentes. E só depois assim é que os profetas usam esses salmos de entronização real como uma reinterpretação profética. Então, na hora em que eles são declamados, na hora em que eles são escritos, eles servem para entronizar o rei. Então, são salmos que entronizam o Senhor, tá bom? Bom, então, o irmão Henrique Ramos, ele diz assim, ó: você já se sentiu atacado ou pressionado por alguém? Você já passou por isso? Se você já viveu uma situação dessa, você vai entender o que o salmista está tentando falar nesse salmo aqui de número 2. Pois em Israel, cada vez que um rei era ungido contra ele, também se levantava a oposição dos inimigos. Então, assim, toda vez que Deus colocava no trono um rei, cada vez que ele ungia um rei para governar a nação de Israel, sempre tinha um povo, um outro rei, alguém que estivesse contra eles. Então, a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, como está lá em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a gente nem vê, nem sabe com o que está lutando. A gente não tem nem a dimensão daquilo que está contra nós. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que estar atentos. Não é o que a gente vê, mas aquilo que a gente não vê. A gente luta contra o diabo, o nosso adversário, como está em 1 Pedro 5,8. Então diz lá assim, ó, sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então se você ficar feito um boboca, ficar dando mole, o diabo vai sim tomar conta das suas atitudes, das suas ações e das suas vidas. Para que a gente possa se livrar do diabo, a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que ter sobriedade com as coisas do Senhor, porque senão nós seremos certamente engolidos. Então, nessa perspectiva aí do Salmo número 2, a gente tem que pensar assim, que a provisão, ela vem da parte de Deus para com seus filhos por adoção. Então, não é que a gente já nasceu filho, não, o Senhor nos adotou, como diz lá em Efésios 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, segundo a sua misericórdia, segundo o desejo dele, ele nos adotou como filhos na sua família. Por isso que a gente chama uns aos outros de irmãos, porque o Senhor nos adotou segundo a sua misericórdia. Outra coisa é que o cuidado de Deus para com seus filhos. Ah, sim, eu pulei aqui, ó, que o Senhor, ele nos adota e nos unge a um sacerdócio real, como está em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, só para que não fique perdido essa importante informação, o Senhor tem tanto cuidado com a gente que Ele manifesta o seu amor de que jeito? Nos predestinando para a salvação, segundo a sua misericórdia, e nos fazendo geração eleita, um povo que Ele ama e que Ele escolheu para servir. Então, irmãos, o cuidado de Deus para com seus filhos em meio às tribulações e perseguições desse mundo, que está fundado, né, no que é ruim, no que é mal, no maligno, vão se revelar pelas seguintes verdades. A primeira é que Deus se importa conosco. O Senhor, Ele tem cuidado porque Ele nos ama e Ele se importa com o que acontece com a gente. Então, Ele cuida de nós. Ele se enfurece, aterroriza e despedaça aquele que se opõe à sua vontade e manifesta em nós, como está em Mateus 28:19. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele também está pronto a ouvir as nossas orações e súplicas, como está em Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Ele deseja atender as nossas orações dentro do seu propósito, dentro do propósito de a gente proclamar o reino de Deus aqui na terra, como está em Lucas 1:12. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Então, finalmente, o irmão Henrique Ramos, ele disse que aqui, que o Senhor nos assegura a nossa felicidade quando a gente apenas busca consolo e esperança no Senhor e em meio ao caos dessa vida, como está em Hebreus 6:18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, assim, se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, se nós colocarmos nele a nossa confiança,
nós estaremos seguros, porque o Senhor tem desejo de cuidar de nós, de ouvir as nossas orações, de atendê-las, e Ele não muda. Então Deus, entretanto, também faz 3 exortações bem claras para aqueles que são filhos dele, para os seus ungidos: prudência, humildade e obediência. Prudência, humildade e obediência. Então que a gente realmente possa ficar firme nessas 3 coisas, porque se nós não formos prudentes, falaremos demais, faremos coisas que não agradam ao Senhor. Se não formos humildes, o Senhor detesta os arrogantes. E se não formos obedientes, estaremos separados de Deus. Então que a gente possa cultivar essas atitudes, pois da parte de Deus a fidelidade sempre vai existir. Então mesmo que nós não sejamos prudentes, nem humildes, nem formos obedientes, o Senhor não muda, Ele continua fiel. Mas obviamente, como eu sempre digo, não é bagunçado desse jeito, né? A gente não pode fazer o que quer e esperar que o Senhor atenda as nossas demandas só porque a gente é linda. Então o Senhor é Deus e Ele não precisa ser justo. Nada disso. O Senhor é justo e nós temos sim que fazer a nossa parte. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Da parte de Deus, a fidelidade sempre há de existir. Isso é muito importante. Que nós possamos nos lembrar disso em todo o tempo, em tempos de pandemia, em tempos de saúde, em tempos de alegria, em tempos de tristeza. O Senhor nunca muda, nunca, nunca, nunca. E a fidelidade dele sempre irá existir. Bem, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém larga a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.